Turminha, agora um bate-papo especial para você que faz trabalhos artesanais, que quer de repente garantir aí um aumento nas vendas nesse fim de ano, ou você que está nos acompanhando, você que tem loja, você que tem comércio, como aumentar e melhorar as vendas. Hoje, no nosso cantinho de entrevista, eu recebo uma pessoa muito especial, ex-vendedor de jornal em feira, hoje professor, palestrante, consultor empresarial. Ele tem muita informação bacana para passar para a gente e nos ajudar a melhorar nossas vendas de fim de ano. André Ortiz, muito obrigada pela presença no programa. Um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Tati, e toda a audiência também da Mulher.com. André, quando a gente fala nessa época do ano, o comércio já é um período que consegue faturar mais, né? Eu queria que você passasse já nesse começo de entrevista uma dica para aquelas artesãs, né? O nosso quadro de artesanato é o pico do nosso programa e tem mulheres espalhadas por esse Brasil inteiro, muitos homens também, que através do trabalho artesanal manual conseguem até sustentar a família toda. Como essas pessoas podem aumentar um pouquinho as vendas nesse período do ano? É uma briga contra o tempo, né, Tati? Porque a maioria das pessoas nesse ano de 2014 reclamaram muito que ninguém vendeu nada, que a crise pegou. Tá tudo parado. Tá tudo parado. E desde quando eu me conheço por gente, crise existe, né? Quando vem uma tempestade, tem pessoas que constroem abrigos, outros moinhos, né? Então é o foco. Você vai focar no problema ou na solução? Então, para esses profissionais, principalmente toda a categoria artesã que nos assiste, primeira coisa, qual que é o seu foco? Qual que é o seu diferencial competitivo? André, mas eu não sou uma multinacional, eu não sou um profissional liberal que eu fiz pós-graduação, doutorado, mestrado. Não é isso que eu estou falando. Quando a gente começa a empreender, que significa fazer acontecer, você deve ter na tua cabeça duas coisas muito bem montadas. Se meu diferencial vai ser preço, que é muito difícil, você vai ter que entender que você vai ficar ou abaixo ou na média ou acima do mercado. Se você ficar abaixo do mercado, a sua qualidade tem que ser superior aos seus concorrentes. Então, preço nesse momento, não pense muito. Qualidade é obrigação você ter. E um bom produto deve ser competitivo. Você hoje pode vender um cachorro quente. Você tem que ter uma salsicha boa, um pão bom, um purê bom. Mas a grande sacada é qual que é a sua prestação de serviço. Realmente na hora do câmera, luz, ação, o que faz a pessoa perceber que você tem a BZ? BZ é brilho nos olhos. O que é esse brilho nos olhos? Há pessoas que voltam a comprar de algum comerciante ou lojista por causa da maneira que ele atendeu. Um bom dia, às vezes, muito bem dado e sincero. Você trabalhar 100% um cliente, ao invés de 1% 100 clientes. Então, eu sempre faço a correlação do Cirque du Soleil, né? Você vai no Cirque du Soleil aqui no Brasil, uma peça do Cirque du Soleil, você vai pagar de R$300 a R$1.200. Muito diferente daquele circo do bairro nosso, que é R$9 que vem a pipoca murcha ainda, né? E os dois são circos. Então a grande sacada, a grande indagação é, qual que é seu diferencial de atendimento? Se compare hoje aos seus concorrentes e para esse final do ano, começa a ver qual que é o seu tempero. E muitas vezes o próprio cliente te dá esse feedback, essa palavra em inglês, que significa retorno, falando que só volta na sua loja ou no seu estabelecimento por causa de tal coisa ou tal coisa. Se sente bem acolhido, né? Bem recebido. E não adianta, é aquilo, né? Às vezes você encontra uma pessoa, agrada, né? É aquela coisa assim, nossa, fui com a cara, né? Bateu. E aí você gosta. Por quê? Porque você sente que aquela pessoa de fato te acolheu, te recebeu, te ofereceu um produto bacana. Então, além dessa questão do preço, que hoje já não é a prioridade, a qualidade é obrigatória, mas a gente tentar focar então nessa questão mesmo de atendimento. Tati, porque veja você, preço é copiável, qualidade você pode copiar. Demora tempo, mas você copia. Produto também, mas prestação de serviço, que é o marketing de experiência, até o seu concorrente copiar, você já fez sua carteira de cliente. Então, o que eu vejo hoje, muitos empresários, vendedores, novos empreendedores com pressa de criar a carteira de cliente. Você mesmo falou no começo do nosso programa, um ex-vendedor de jornal em feira. Eu comecei aos 12 anos vendendo jornal em feira. Hoje, com 40, 28 anos atrás,
Hoje eu vejo, aqui na frente de vocês, em rede nacional, está um ex-empresário falido. Eu, há 12 anos atrás, eu tive uma empresa e a mesma velocidade que eu abri foi a mesma velocidade que eu fali. Mas por quê? Porque eu tinha pressa para o sucesso. O holofote, eu tinha pressa para o holofote. E eu me preocupei mais, Tati, e toda a audiência, em ter um cartão de visita, ao invés de me preocupar em ter uma carteira de clientes. Então, você não precisa ter pressa em ter muitos clientes. Os poucos que você já tem, quantas indicações você está tendo de cada um deles? Imagine comigo se você tem 10 clientes e para esse final do ano você conseguir uma indicação de cada cliente. Você duplicou sua carteira de cliente. Então, começa pequeno para ser grande. Tem pessoas que vivem sonhando, sonho. Transforma esse sonho em objetivo. A diferença do sonho e objetivo é que o objetivo você tem uma data para acontecer, um dia, mês e ano para acontecer. E o empreendedor tem que ter ciência disso. Para de focar no problema, que vão ser poucas as pessoas que estarão ao seu lado para te apoiar. A maioria vai falar que você não vai conseguir, que não vai dar certo, já tem muito concorrente para isso. E por que então todo final de semana os estacionamentos de todos os shoppings do Brasil estão lotados? Crise, tira o S, crie. Te adorei. Quero uma dica. André, você que conhece bem do assunto de vendas, hoje muitas das nossas telespectadoras usam das redes sociais para fazer suas divulgações, até para fazer suas vendas. Até que ponto isso é legal? Como trabalhar bem com isso? Porque pode ser também um grande vilão, né? As redes sociais hoje ela tem uma repercussão que pode ser muito positiva, mas também pode trazer alguns problemas. De repente, se você não cumprir prazo, se a qualidade não é tão bacana. Qual seria o seu conselho com essa relação, né, hoje, das coisas tão expostas através das redes sociais? Hoje o mundo do marketing ele passa por uma transição mundial. Conforme já o Philip Kotler, que é o pai da matéria, um professor de Harvard norte-americano, ele fala que hoje nós estamos no marketing 3.0, na divisão. Hoje, então, se você não tem um site, um blog, se você não está no Facebook, no Twitter, no LinkedIn ou não tem vídeo no YouTube, você está manco, você está sem muleta, você está caindo, você está analfabeto no marketing. Por quê? Hoje o marketing ele tem uma estratégia do on para o off. O que é o on para o off? Você hoje que está usando a sua rede no Facebook, no LinkedIn, no Twitter e principalmente YouTube, muitas pessoas deixam de se atentar ao YouTube. Eu sou criador da primeira TV virtual do Brasil, chamada tvdovendedor.com.br, que são mais de 400 vídeos que as pessoas todos os dias assistem, pequenos vídeos meus. E esses vídeos se proliferam pelo WhatsApp, pelos smartphones da vida. E o que isso quer dizer para você, empreendedor? Cuidado! Hoje a rede social ela é a maior fofoqueira do mundo, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então lembre-se, ao você colocar sua marca, você tem que ter um conteúdo. Se você tem que ter uma briga social. O que é a briga social? É por qual causa você vai brigar com o seu métier, com o seu core business, com o seu negócio. Essa causa social é uma bandeira que você vai levantar. E essa bandeira, a pessoa tem que ser lembrada. Sejam bem-vindos hoje à era do relacionamento. Não interessa mais quem você conhece, mas sim quem conhece você, Tati. A pessoa, quando lembrar de artesanato, a pessoa que falar de você deve ver você como uma primeira lembrança. Quer ver? Eu não vou falar as marcas, mas eu vou fazer um exercício com o pessoal de casa ou do escritório que nos assiste ou pela internet. Se eu te falar de lâmina de barbear, o que te vem na cabeça? Não precisa falar. Se eu te falar de adesivo transparente, que cola, o que vem na tua cabeça? Se eu te falar exatamente de bastonete flexível para limpar os ouvidos, qual marca que vem na tua cabeça? Maionese, qual marca? Leite em pó, qual marca? Isso se chama top of mind, ou seja, topo na cabeça do cliente. Então você, querido profissional que nos assiste, você tem que ser referência na pessoa que você está atendendo. Não adianta você ter 5.000 pessoas no Facebook. Fica doente para ver quem te visita. Esse vai ser a sua rede de relacionamento. É quem lembra de você e não quem você conhece. Nas minhas palestras eu brinco com o público, eu falo, pessoal, eu conheço pessoalmente Barack Obama. Aí o pessoal, só que ele não me conhece. Então é você ser lembrado. Então a grande sacada na rede social é
cuidado com a bandeira. Então, cuidado com o que você posta. Sempre coloque dicas diárias ou semanais ou quinzenais sobre tendências do seu negócio. Certamente daí você vai criar um lastro de pessoas que vão lembrar do seu negócio, Tati. Adorei. Como encantar, de repente, nossos clientes ou futuros clientes? De repente, estou querendo aumentar, abrir os negócios, ou mesmo garantir aquela renda um pouquinho maior nesse fim de ano. Como é que eu posso atrair? Dê algo a mais que ele não espera. Por exemplo, para sair, de repente, do que é muito comum. Então, veja você não ficaria feliz se você fosse numa concessionária, você vai comprar o seu carro, ou 0 km, ou seminovo, e o pessoal te dá um jogo de tapete que não estava incluso? Você não ficaria feliz hoje se você fosse comprar um aparelho celular e ganhar uma capinha? Você não ficaria feliz se depois de uma semana recebesse um pós-venda e um questionário falando o que você achou do atendimento, etc. Então, esse algo a mais é a sua prestação de serviço, ou no que se refere a brinde, ou que se refere a um atendimento pós-vendas, ou você mandar um apreço, algum artefato que você tenha da sua empresa, ou alguma prestação de serviço que não estava inclusa naquele pacote e a pessoa então é encantada. Esses dias eu fui dar uma palestra em Manaus e eu cheguei no hotel de Manaus. Quando eu entrei lá no meu aposento, tinha lá em cima um jornal, uma barra de chocolate e uma balinha de menta. Parece coisa boba, mas um simples agrado que você dá hoje para o seu cliente. É aquele mimo, né? É um diferencial. Então, muitas pessoas, tem até aqui em Dayatuba um amigo meu chamado Eliseu, que tem um bar, eu não sei se eu posso falar o nome, não sei, é um bar de um pseudônimo chamado Pé Grande, também Pezão. As pessoas ficam 2 horas esperando nesse bar para entrar para tomar cerveja. Pô, 2 horas, André? Só que durante dessas 2 horas, as pessoas são servidas cervejinha e uma porçãozinha de peixe. André, mas é um custo gigante. Não, é investimento, porque isso se multiplica com o boca a boca e nesse boca a boca é um diferencial de atendimento. André, hoje o mercado é muito competitivo, independente da área, né? Se é aquela pessoa que tem um comércio, se é aquela arteira que está nos assistindo. Qual a sua orientação em relação ao concorrente? Eu devo me preocupar com o concorrente? Eu tenho que ficar atento com o concorrente? Como é que funciona essa nossa relação, de repente, com aquelas outras pessoas que estão no mesmo ramo que a gente? Como já diz Michael Porter, o maior cérebro pensador hoje do planeta, ele escreveu um best-seller chamado Vantagem Competitiva, onde ele estuda 5 forças competitivas, né? Dentre elas é o poder de barganha com seus fornecedores. Esse poder de barganha é cuidado, nunca fique refém de um único fornecedor. Essa é a primeira lição quando você estuda com os concorrentes que você concorre no mercado. Segundo, sempre, mas sempre estude seus concorrentes. Nunca se acomode, porque os maiores líderes do mercado corporativo quebraram. Por quê? Consideraram a liderança como algo perene, infinito. E a liderança, ela é extremamente transitória. A Volkswagen ficou mais de 20 anos líder no mercado automobilístico no Brasil. E hoje é a Fiat, que todo mundo até tirava sarro da montadora de alguns produtos que não davam certo. Então, o que eu quero até falar para a nossa audiência, estude seus concorrentes. Veja as práticas de gestão que eles estão fazendo. Além disso, entre nos sites, mapeie através do Google os sites dos principais nomes dos seus concorrentes e veja diferenciais que eles têm e você pode aplicar no seu. Exemplo disso, isso tem um nome em inglês chamado benchmarking, que significa ponto de referência, melhoria de referência. O Japão, a Segunda Guerra, foi os Estados Unidos que detonou o Japão. O que o Japão fez com a cultura milenar interessante? Foram até os Estados Unidos, estudaram tudo que os Estados Unidos tinha de infraestrutura, saneamento, educação, voltaram para o Japão e há mais de 50 anos foram a segunda potência mundial. O Japão é um exemplo de humildade que nos remete ao mundo empreendedor. Então você que acha que domina o mercado hoje, cuidado, é mais difícil administrar o sucesso do que o fracasso. Portanto, é importante aprender, inclusive, com os nossos concorrentes. Não é à toa que eu sempre, nas minhas aulas e palestras, falo, vocês estão de frente do André Ortiz, o eterno professor aprendiz. André, muito obrigada por participar do nosso programa e só vou deixar embora se prometer que volta. Adorei o nosso bate-papo e tenho certeza que você tem muito ainda para compartilhar conosco. Eu fico muito agradecido, conte sempre comigo. Então, até breve. Até breve. Intervalo rapidinho e na sequência a gente volta com outras atrações. Continue conosco.